Um dos memes do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que inundaram as redes sociais, foi parar num painel na Times Square, em Nova York. Na imagem, Haddad aparece com o super-herói Tocha Humana, da Marvel. Um estudante brasileiro admitiu a autoria do ato. Em entrevista ao portal Poder 360, publicada na quarta-feira, Hugo Mota, de 19 anos, afirmou que não esperava a grande repercussão e temeu represálias. As críticas ao ministro se intensificaram depois da aprovação da regulamentação da reforma tributária na Câmara e da chamada taxa das blusinhas no Congresso. Na quarta-feira, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, classificou os memes de Haddad como desinformação. A petista disse ainda, abre aspas, os ataques mentirosos da rede bolsonarista ao ministro Fernando Haddad são mais uma prova de que a economia do país vai melhorando e isso deixa a oposição apavorada, fecha aspas. Outros influenciadores e políticos de esquerda usaram as redes sociais para saírem em defesa de Fernando Haddad. Nesta quarta-feira, integrantes do chamado Gabinete da Ousadia do PT fizeram campanha pró-Haddad. Eles levantaram as hashtags Haddad é outro nível e fechado com Haddad. O perfil do PT também entrou em ação e acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro de ser ladrão de joias por também ter publicado memes com o Tachad, o atual apelido do ministro petista. Rodrigo Constantino, hoje conosco nesta quinta-feira. Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Consta. Bom, essa semana as redes sociais foram realmente inundadas aí por memes, ridicularizando, debochando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente até comentou aqui que o ministro de Comunicação do PT, Gilmar Tato, saiu em defesa, disse que os memes não iriam pegar, mas o fato é que desde o início da semana, muito meme, uma chuva de memes aí envolvendo Fernando Haddad, consta. E é interessante que o estudante Hugo Mota chegou a pagar $45, aproximadamente aí R$250, para poder exibir um dos memes no telão da Times Square, em Nova York, por 15 segundos na última terça-feira. Fato aí bastante curioso, inusitado aí. Boa noite, consta. Boa noite, Paula. 15 segundos que pareceram uma eternidade para os petistas. Boa noite, mestre Augusto, meu amigo Pioto, Caute, toda a nossa qualificada audiência. Fechado com o Haddad, né, a campanha do PT. É óbvio que a gente já vai criar o taxado com o Haddad, né? No planeta dos taxados, eles não gostam de memes. E o mais interessante de analisar isso é que, em primeiro lugar, sentiram muito. Estão desesperados, né, apavorados. Quem está apavorado é a esquerda, não a oposição. A SECOM divulgou uma nota oficial, paga com o nosso dinheiro, usando uma notícia de queda de preços do governo Temer. Quer dizer, isso denota desespero, né? Eles sentiram. A própria revista Oeste fez um levantamento, eu vi mais para trás na semana, então deve ter passado de 10 milhões, mas à época eram 9 milhões de menções de taxas nas redes sociais. Então, a coisa saiu de controle, o brasileiro não tem limite, o brasileiro faz humor de tudo, faz troça de tudo, isso é defeito e qualidade, dependendo do ponto de vista, né? Porque é uma espécie de tragicomédia. O povo, no fundo, está rindo da sua própria desgraça. A situação não está fácil, os impostos vão subir ainda mais, já são absurdos, e o desgoverno só pensa naquilo. Ao mesmo tempo, é uma válvula de escape interessante, e quem analisa historicamente sabe que diante de regimes opressores, o humor tem uma qualidade muito, muito importante, né? Ele chacoalha, digamos assim, estruturas enrijecidas. Por isso que tiranias detestam humoristas, né? Porque eles transmitem a mensagem de uma forma mais leve e atingem um público maior do que um economista explicando de forma liberal e técnica por que esse governo representa mais impostos e por que isso é ruim para os mais pobres. Então, esse tipo de humor, esse tipo de pegada, né, de memes e tudo, ele tem um impacto muito grande. Tem um livro do filósofo Henry Bergson que analisa a importância do riso, da comicidade
né, para chacoalhar essas estruturas. O próprio Umberto Eco, no livro Em Nome da Rosa, né, ele também mostra isso na época medieval, ali uma visão meio preconceituosa da igreja, mas tinha uma certa opressão, uma certa perseguição, com o índice de livros proibidos e tudo, e ele trabalha essa questão de como era importante para eles proibirem o riso, né, o humor. Então está muito claro que eles sentiram, acusaram o golpe, estão tensos, não sabem como reagir, e eles sequer têm software adaptado para essa realidade, porque o PT atua numa era obsoleta, analógica. Ele não entende o que é a anarquia, entre aspas, das redes sociais. Por isso eles querem censurar. Por isso tem até assessor de imprensa na Globo News falando que isso é mais um argumento para censura. Né? Porque não pode, é desinformação, é difamação. Não é nada disso. É brincadeira com um baita fundo de verdade que mostra que o PT só pensa naquilo, só quer mais arrecadação e de forma totalmente descentralizada, sem nenhuma hierarquia de comando, sem nenhum recurso público, né? A única coisa que tem é o uso da inteligência artificial para fazer essas fusões, né, que até eu entrei nisso aí, né, criaram o Rodrigo Taxantino, e ficou um sujeito feio e taxador, o que é ofensivo para mim. Mas a verdade é que eles não estão sabendo lidar com isso. E o que me mostra, né, o que demonstra que é importante continuar. Porque nós sabemos que o governo vai aumentar a arrecadação, que a missão do Haddad é essa, arrecadar mais, né? E o projeto é um projeto de poder, não é um projeto de nação, não tem aliados, tem comparsas, e eles custam muito caro. Então o Haddad está lá para isso mesmo, aumentar impostos. E a população não tolera mais, já trabalha 5 meses do ano só para sustentar um desgoverno inchado e hipertrofiado. E aí vem um dos memes, o Haddad olha e fala o quê? 5 meses do ano? Quer dizer que trabalha os outros 7 sem pagar impostos? É isso aí. Carlo Cauti hoje conosco, muito boa noite, seja bem-vindo, Carlo. Nosso ministro da Fazenda estampando uma tela na Times Square em Nova York. O estudante Hugo Mota disse que agiu sozinho, pagou integralmente, inclusive apresentou o comprovante ali dos $45, né, para ter os 15, pode ser taxado, né? Ser taxado. Pelos 15 segundos ali em que o meme do ministro Haddad foi apresentado na Times Square. E até quero aproveitar, o Consta fez menção a essa nota que nós divulgamos na Revista Oeste, porque desde o início do ano o termo taxa e o termo imposto, desde o início agora de 2024, somaram 9 milhões de menções nas redes sociais. Nós inclusive exibimos, tá aí no nosso site revistaoeste.com para quem quiser mais detalhes aí, ó. Discussões sobre o tema dominaram as redes sociais brasileiras, impulsionadas por debates no Congresso e piadas sobre o ministro da Fazenda que estão movimentando, agitando aí as redes sociais. Cauti. A gente explica o que é gabinete da ousadia, que eu esqueci. Não, mas aí de torcida ou de time de futebol ou de escola de samba a gente não entende muito bem ainda, né? Que fala de pagode. De pagode, rede de pagode. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Pioto. Boa noite, Constantino. Boa noite, a nossa audiência. Pois é, Paula, evidentemente, é por isso que o PT também quer censurar as redes sociais, né? Porque assim não temos essas provas de que o brasileiro está preocupado com aquilo que ele sente todo dia. Novos impostos que acabam batendo no seu bolso, né? Ou no máximo, se não dá para censurar, pelo menos taxar também as redes sociais para arrecadar o quanto mais melhor. De fato, esse governo tem um único lema só. Taxem todos e taxem tudo o possível e o imaginável. E a gente viu, de fato, a arrecadação federal subindo a níveis inimagináveis. Todo mês tem recorde de arrecadação que são registrados pela Receita Federal, salvo que todo mês temos um rombo nas contas públicas porque o governo não consegue gastar mais do que já está arrecadando muito, né? Mais ou menos, os últimos dados que eu me lembro assim de cabeça foram uma alta de 7% na arrecadação e uma alta de 12% nas despesas. Ou seja, o lema do governo é taxa e gasta, né? Não necessariamente nessa ordem. Mas, de fato, eu tenho até um pouco de preocupação para esse estudante que se expôs, então é muito provável que vai receber no mínimo uma visitinha da Polícia Federal, porque vai ser incluído em algum inquérito do STF, vai ser considerado
um perigoso conspirador golpista, né, com X, vai ser taxado por esses $45, exportação ilegal de capital, financiamento a autos, remessa ilegal, financiamento ilegal a atos antidemocráticos, vulgo, daqui a pouco vai ser julgado pelo STF. Estamos brincando, mas pero não mucho, né? Então, a única certeza que temos é que o PT continua fazendo o que sabe fazer melhor, fazer o Brasil passar vergonha até na Times Square, com esse ministro da Fazenda, que a única coisa que consegue fazer é aumentar a carga tributária e os impostos às custas dos brasileiros. Pois é, Adalberto Piotto, muito boa noite. E a AGU, Advocacia Geral da União, chefiada pelo Jorge Messias, quer saber quem está financiando os memes de Fernando Haddad. Chegou a insinuar que seriam os mais ricos que estariam pagando e financiando aí essa enxurrada de memes nas redes sociais. Ele é advogado, ele sabe que financiar isso aí não é crime nenhum, se é que tem alguém financiando, né? Bom, mas eu não sei se a Advocacia Geral da União tem essa formação no direito tão sofisticada e no direito apenas, né? Paula, boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Constantino, Calo Cauti, a todos vocês que nos acompanham. Eu vou só insistir no ponto. Os memes são inspirados em fatos reais. Eles não são de graça. Aliás, tem um outro que eu vi hoje, é o Taxinha Pintadinha. Além do que, tem uma lógica de longevidade, né, e para a inclusão do público infantil. Vai falar taxinha pintadinha por muito tempo e vai se lembrar do ministro Haddad. Mas vamos lá. Por que o governo está incomodado dizendo que o governo só taxa? Eu vou dar alguns exemplos. Taxa das blusinhas, aquela história das importações de até $50, né, a história da Shine, volta do DPVAT. O governo disse isso na segunda-feira aqui, hein? O governo está insistindo em aumento de 1 ponto percentual na CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido, para, digamos, financiar a desoneração. O CARF teve mudança de regra lá no ano passado, todos pró-governo. Agora o governo tem maioria no CARF, onde você tem contendas ali tributárias. Estamos no risco de ter o maior IVA do mundo. Neste momento está calculado em 26,5%, que a Câmara foi lá e deu uma trava. Mas não quer dizer que vai parar nisso, pode ser que não pare, chega a 28. Hoje já seria o segundo maior IVA do mundo nessa reforma tributária completamente esquisita. Agora, por que o governo taxa tanto? Porque o governo, nos primeiros 14 meses, e eu vou atualizar esse dado, nos primeiros 14 meses o governo juntou 1 trilhão de dívida, 1 trilhão a mais na dívida nominal do país, na dívida bruta. Isso quer dizer uma dívida de pandemia sem estarmos vivendo uma pandemia. E convenhamos, não há precedentes de comparação com o que vivemos na pandemia no mundo inteiro. E mesmo assim o Brasil conseguiu se sair muito bem do ponto de vista econômico. Vamos lá. O dado é que agora, nos dados até maio, dados oficiais do Banco Central, a dívida do Brasil nos últimos 12 meses até maio também teve um acúmulo de 1 trilhão e 600 milhões de reais. Ou seja, o governo continua se endividando muito acima. Estou falando de déficit. Vamos lá. O governo Bolsonaro, quando assumiu lá do governo Temer, que já estava reduzindo a relação dívida-PIB, é importante falar sobre isso daí, porque por que você faz uma relação dívida-PIB? Se você tem a economia crescendo, imposto é alíquota, imposto percentual, a economia cresce, o governo arrecada. Se o PIB não cresce e você tem uma dívida crescendo em relação ao PIB, você começa a dar uma ideia de que aquilo vai ser insolvente, o governo não vai honrar suas dívidas, vai entrar numa situação de déficit e permanente. Mas para você ter uma ideia, era 75,3. Veio o governo Bolsonaro, apesar da pandemia, entregou o país com 71,7. Sabe qual é a relação dívida-PIB mais recente do governo Lula? 76,8 e crescendo. O próprio governo já estima em torno de 80%. Onde é que o meme não está contando a verdade? E o humor, como o Constantino fez menção, no Brasil, sobretudo na cultura brasileira, tem duas facetas. Uma é protesto crítico e ácido e, digamos, um anestésico diante das agruras que vêm do atual governo do lulopetismo. O meme é isso. Só que o meme não é uma brincadeira que vem antes da desgraça. Ele se inspirou nos números todos ruins do governo, na gestão pífia da economia que faz o atual governo até o momento e, digamos, usou o humor para poder rir, porque até o momento gargalhada não tem imposto. Não quer dizer que não terá. Dá ideia. Não, Por favor, não dê ideia que
Por favor, Augusto Nunes, muito boa noite. Eu tô rindo aqui porque o chat está muito participativo hoje aqui com os memes do Haddad. Lembraram da Martaxa, que é pré-candidata a vice-prefeita aqui de São Paulo na chapa de Guilherme Boulos. E aí, Augusto, até quero te perguntar, você acha que essa exibição do meme lá na Times Square em Nova York pode dar algum problema para esse estudante aí de 19 anos? Ah, sem dúvida, né? Só o TSE cismar que é desinformação. Né? Pode, mas eu não acho que eles cheguem a tanto, não. Poder, eles podem tudo, né? Ou acham que podem. Olha só, boa noite, Paula, nossa chefe, Piotto, meu parceiro, meu amigo Cauti, grande Consta, boa noite a você que nos acompanha nesta noite. Vamos lá. Eu queria me fixar nessa técnica, né, do deboche. É uma das poucas que eles entendem. Isso. É uma das poucas que eles entendem. O PT não tem humor. O PT não consegue ser feliz. Vou dar um exemplo. Eles comemoram, quando ganham uma eleição, a derrota do adversário, não a própria vitória. Eu me lembro que quando o Lula chegou segundo, o Datafolha, lá estava com 80 e tantos %, nós dizíamos que mais um pouco, escrevia no blog da Veja, mais um pouco aí com a taxa oscilando para cima a margem de erro, o Lula podia estar com 101%, 102%, ele ia chegar lá. E um jornalista petista escreveu um artigo, quando o Lula estava perto de 96%, dizendo quem são os 4% que diziam que era ruim ou péssimo. Eu estaria entre eles se eu fosse entrevistado pelo Ibope, Datafolha, nunca vi na vida um entrevistador. Mas enfim, com 96, você já começa a festejar a vitória. Eles estavam atrás de 4%. Então o PT não consegue ser feliz. Quando a gente saiu num dia, lembra aqui nós estávamos na garagem no dia da vitória do Lula, mas o ódio que os caras passaram gritando, Lula tá aqui embaixo, era assustador, né? Eu achava que ele tinha perdido pai, mãe, família inteira em algum desastre, eles estavam... Bom, a ironia fina é uma forma superior de inteligência, está fora do alcance deles. Mas o deboche, o sarcasmo, eles entendem. Entendem e são tão trapalhões, são tão mal-humorados que estimulam, como um comentário do Gilmar Tato, né, responsável pela comunicação, é isso? Secretaria de Comunicação. Isso não vai pegar. Pronto, falou, ajudou. Pronto. É a mesma coisa que o cara que fica bravo com o apelido, e eles ficam. Não, isso é um apelido, que é isso? Martaxa não pode, aí pega. Eles são ruins para lidar com isso. É por isso que a gente tem de mostrar que o PT é carrancudo. É isso, eles roubam, eles aproveitam a vida, né? Eles tiram, eles são extorsionários, né? Na cobrança de impostos e continuam bravos. Estão sempre bravos. Então o sujeito carrancudo você desmoraliza, é no deboche mesmo. Então o Haddad, que não entende de juros, não entende de nada, não entende de imposto, vai acabar acrescentando ao nome essas coisas aí. Esses apelidos vão ser usados para sempre, porque eles ficam bravos. Quando não tem nada mais estimulante para quem goza o outro cara aí do que deixar o cara bravo. São amadores mesmo. Esse é o gabinete da ousadia. Eu realmente esqueci. E vale lembrar que nós até da ousadia. Mencionamos aqui que na cartilha do PT para os pré-candidatos a vereadores e prefeitos tem uma orientação para aumentar a IPTU, né? Isso. Aumentar a taxa da cobrança dos bancos de IPTU. Grandes estabelecimentos, enfim, está na cartilha dos pré-candidatos aí, uma orientação. Também tem um dos memes é PT, partido dos, dos taxadores, também fizeram um meme nesse sentido. Enfim, tem muita coisa
nas redes sociais.